Vamos lá então, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, o nosso livro Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 25, os efeitos da oração, 26, os ouvindo servidores, e 27, o caluniador. São os 3 capítulos que nós vamos estudar no nosso encontro de hoje. Nós passamos pelos capítulos, por 3 capítulos interessantes aqui para nós, que trazem, né, uma descrição das condições em que muitos espíritos se encontram no mundo espiritual. Então, o 21, espíritos dementados, foi o primeiro que nós vimos, né, aqueles espíritos que não tinham uma percepção adequada, né, da realidade em que eles se encontravam. O capítulo número 22, os que dormem. Aí André Luiz então visitava com Vicente e com Aniceto um grande pavilhão onde muitos espíritos estavam ali adormecidos, mas com a consciência ativa e presa também, com as consciências ativas e presas em um estado contínuo de perturbação. E ali então eles tentavam, né, eles se dedicavam a trabalhos para ajudar esses espíritos no despertamento, né? No capítulo 23, pesadelos, tinha aqui agora, né, Alfredo, que era o responsável pelo posto de socorro, né, e que conduzia, ou que organizava essa visita de André Luiz, né? E aí então falava exatamente sobre as condições psíquicas de cada espírito, que André Luiz então teve a oportunidade de sondar o pensamento de um espírito para poder ver exatamente o que ele vivia. Então eram experiências repetidas, experiências bastante dolorosas, né? Olá, Andréia, bom dia. E depois aqui no final, no capítulo 24, a prece de Ismália, né, que era a companheira de Alfredo, fazendo exatamente com que todos aqueles espíritos fossem beneficiados pelo poder da prece, pelas irradiações que eram distribuídas, né, por todos os participantes, colaboradores, né, enfermeiros ali, atendentes que estavam ajudando nesse trabalho. Então uma prece muito bonita, né, que nós lemos aqui no nosso encontro anterior. Aqui então no capítulo número 25, efeitos da oração, vamos então iniciando aqui esse nosso encontro de hoje. Diz aqui o texto. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem, né? Então aqui a gente já faz uma diferença nos ambientes, né, que André Luiz relata, a colônia propriamente dita e o posto de socorro como anexo dessa colônia. E ali então nós vimos na colônia espíritos já numa condição mais equilibrada, né, como nós vimos ali nos trabalhos que André Luiz realizava, e nós vimos aqueles que estavam mais perturbados lá nas câmaras de retificação. Mas piores do que aqueles espíritos que lá eram recebidos eram esses que ficavam nesses postos de socorro. E aí vários espíritos relatam para nós de também várias dessas instituições que têm por esse objetivo acolher esses espíritos que desencarnam e que se encontram muito mais ligados ao mundo físico do que ao mundo espiritual. Tivemos também como exemplo, no Memórias de um Suicida, né, o trabalho feito pelos espíritos para atender, para acolher aqueles espíritos na condição de suicidas também, uma situação bastante dramática para eles. Vimos também já postos de socorro, lá no livro Deixe-me Viver, por exemplo,
que é dedicada, né, que são dedicadas para o atendimento de espíritos que foram abortados, né? Então podemos ali pegar as condições aqui do nosso mundo e imaginar no mundo espiritual a gravidade com que esses espíritos que desencarnam com tanta perturbação, com tanto desequilíbrio, a forma como eles são acolhidos então naquele ambiente. Diz aqui então para nós. Só um instantinho. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias, né? Aquela postura de prece em que eles ficaram naquele momento em que Ismalha fazia ali essa conexão com as esferas superiores. E também aqui, conforme André Luiz comentou no capítulo anterior, os trabalhadores começavam então a irradiar aquela luz própria nesse momento de oração, mas o que ele destacou aqui foi exatamente a diferença entre os espíritos mais evoluídos e aqueles que ainda, embora trabalhadores dessa instituição, se encontravam mais ligados à dimensão material, né? Então, alguns irradiavam uma luz mais forte, outra uma luz menos forte, né? Ou seja, a gente fala luz, obviamente, né, apenas como uma comparação, mas nós falamos ali de um aumento, né, da vibração desses espíritos. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Arnaldo, bom dia. Começamos a ver aqui também André Luiz destacando para nós elementos novos a serem observados nesses espíritos nessa condição. Então ele coloca aqui para nós, né, esqueletos misérrimos, falava sobre a aparência que aqueles espíritos demonstravam, né, muitos deles com aparências cadavéricas. Então algo bastante impressionante para quem não está acostumado e nem preparado para poder lidar com essa nova imagem. Bom dia, Ajuda. Então aqui, novos núcleos de sombra. Vamos entender o que significa isso. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começavam a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçassem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram diante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Nesse sopro curativo nós estudamos, né, um tipo de passe que é efetuado também no plano espiritual, e aquela dedicação de todos aqueles espíritos que lá se encontravam, eram 1900 e pouco, 400 apresentavam uma condição melhor e por isso receberam uma atenção mais especial, porque eles já estavam, vamos dizer assim, quase que na superfície daquele sono, né, quase prontos para despertar, enquanto outros continuavam ainda mergulhados numa condição muito profunda. Então, muitos desses que foram beneficiados por esse atendimento especial começavam então a esboçar essa mudança de comportamento. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr, espavoridos,
não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los, enquanto me propunha instintivamente a fazê-lo. Enquanto me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me exclamando: "Não se preocupe. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações ou voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento." Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismalha declarou terminadas as nossas atividades da oração, e o administrador, após o sinal luminoso, que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: "Gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava." Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. "Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Só um instantinho. Bom, seguindo aqui então, diz assim para nós: é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz a atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em que Deus, sobre os que oram nessas tarefas benditas, influem, forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam, em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir com o Senhor. Então aqui é trazido para nós esclarecimentos importantes sobre o poder mental, tanto das orações como também das próprias ideias negativas, ideias inferiores que nós ainda alimentamos. Estabelecemos conexões com o plano espiritual dentro de uma faixa vibratória compatível com o nosso modo de pensar. Então isso traz para nós uma imagem bastante real e bastante preocupante também das condições que nós vivemos hoje, em que o mundo espiritual encontra uma grande dificuldade para nos auxiliar nesses momentos de turbulência que nós estamos vivendo aqui no mundo material, aqui no nosso país, em outros países, em regiões grandes aqui do nosso planeta, porque
nós temos nos concentrado tanto nessa faixa negativa, dentro dessa negatividade, que o mundo espiritual tem encontrado dificuldades para estabelecer uma sintonia conosco, nos trazendo inspirações positivas e construtivas para as realizações que se fazem necessárias. O Simar, bom dia Andréia. Por isso, então, chama a nossa atenção. Agora, negativamente, ao mesmo tempo em que nós repelimos as vibrações positivas que chegam até nós, por outro lado, nós estabelecemos uma conexão de atração muito poderosa com os pensamentos inferiores, que partem também do mundo espiritual. Então, repelimos o positivo e atraímos o negativo, porque nós lembramos sempre que o nosso modo de pensar vai estabelecer conexão. Se estabelece conexão com determinado tipo de ideia, nós naturalmente rejeitamos as demais. Impossível nós atrairmos pensamentos diferentes em nossa direção. Então aqui, ao nos concentrarmos, temos então uma resposta imediata em nome de Deus e ao mesmo tempo também contribuímos com o nosso magnetismo pessoal junto a essas energias, como foi colocado para nós. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, na verdade, nós somos ali instrumentos que irradiam essas energias recebidas do plano espiritual, chega até nós concentrando no nosso mundo interior e depois então se irradiam em torno de nós com a nossa contribuição. E aí nós podemos ver então quantas vezes nós bloqueamos essas irradiações porque nós guardamos essas energias e nós acabamos contaminando com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir. Então, na verdade, nós acabamos atrapalhando esse trabalho. Então, poderíamos ser esses multiplicadores, esses instrumentos que vão potencializar essas energias, mas, infelizmente, nós fazemos um serviço contrário. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, alimentando ali os nossos preconceitos, alimentando o nosso egoísmo e tantos outros sentimentos negativos que ainda se encontram muito vivos dentro de nós. Bom dia, Dudu. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em proporções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos buscar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das leis divinas, ou do esquecimento das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus.
Então, como nós já tínhamos estudado anteriormente, o mundo espiritual, para agir sobre o mundo material, depende da colaboração dos encarnados. Salvo as situações em que nós encontramos fenômenos de efeitos físicos, ou mesmo a presença dos espíritos entre nós, nos trazendo inspirações, nos trazendo ali influências positivas, salutares, eles não podem interferir diretamente no mundo material, salvo essas exceções. Por isso, então, exige a colaboração de nós encarnados. Por exemplo, nessa época de frio que nós estamos vivendo, o inverno se aproximando, nós pensamos, por exemplo, naqueles que vivem nas ruas das grandes cidades, abandonados, muitas vezes passando fome, sofrendo com o frio, sofrendo com a carência de um acolhimento, de roupa, de alimentos, de medicações. E aí então o mundo espiritual vem atendê-los para tentar aliviar esse sofrimento. O que eles podem fazer exatamente? Para acabar com a fome, para acabar com o frio, para tirá-los da rua. Nada, se não for com o auxílio dos encarnados, que podem, através ali de um trabalho mais direto, promover então essa assistência que é tão necessária. Então o mundo espiritual age através dos encarnados para prestar esse tipo de auxílio. No mundo espiritual não é diferente. Nós falamos de esferas, de uma esfera mais elevada que a nossa, mas ainda assim esse trabalho de colaboração, esse trabalho colaborativo, ele é necessário. Por isso, então, as inspirações e todos os recursos chegam até nós, chegam até os espíritos desencarnados, e eles, então, absorvem esses recursos e depois distribuem da forma como nós vimos aqui nessa descrição. Então, quando começarmos a ter consciência da nossa importância e também do nosso potencial, certamente nós teremos ali uma ligação muito mais próxima, muito mais estreita com o mundo espiritual. As explicações de Aniceto abriram-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim a lição e, depois de longa pausa, concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero que aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nesses pavilhões temos 1980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber por enquanto a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam essa lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então aqui conclui esse capítulo trazendo uma lição extremamente importante, porque realmente nós temos esse sentimento imediatista de querer fazer com que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo. Nós queremos realizar uma tarefa e já obter o resultado. E como se isso não bastasse, nós incluímos também um outro elemento preocupante. Nós esperamos o reconhecimento, o agradecimento. Então nós queremos que as coisas funcionem e que depois sejamos reconhecidos por aquilo que nós fizemos. E aí então, a partir dessa lição, nós temos uma visão diferente dessa tarefa. Visão essa que propõe para nós, inicialmente, que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade. Tudo acontece de acordo com o tempo que Deus determina, não com o nosso tempo.
Tudo acontece de acordo com a resposta que o outro vai ter a partir das suas condições, não do modo como nós gostaríamos que fosse. E que depois nós estamos servindo, não estamos ali esperando sermos servidos. Então, o reconhecimento daqueles que recebem o auxílio para nós, é claro que ele nos incentiva, nos estimula, mas não esperemos que isso aconteça, porque na verdade o nosso papel é colaborativo dentro de uma grande cadeia de solidariedade. Nós fazemos o nosso papel, nós recebemos a assistência, então muitas vezes esperamos o agradecimento daquele que se beneficia da nossa assistência e nos esquecemos de agradecer a assistência que nós recebemos do mundo espiritual. Então, na verdade, nós temos que fazer o nosso papel assumindo a responsabilidade que nos cabe naquela tarefa. Então, ao fazermos ali um atendimento, ao prestarmos um auxílio, ao acolhermos alguém que sofre, ajudar alguém a resolver uma questão, e não estamos falando apenas de trabalho organizado dentro de uma instituição. Nós falamos daquilo que acontece no nosso dia a dia, em nossa casa, em nossa rua, no nosso ambiente de trabalho, com uma pessoa conhecida, com uma pessoa desconhecida, não importa. Muitas vezes uma pessoa que passa na rua e passa por um sofrimento vem acompanhada por um espírito que é ali o seu espírito amigo, alguém preocupado com ela, e através de uma inspiração sobre nós, pede então o auxílio para aquilo que ela precisa. E não estamos falando de algo organizado, é simplesmente alguém que isoladamente precisa de ajuda e nem por isso ela está solitária. Então não esperemos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade. Façamos o nosso trabalho. Se não funcionou hoje, continuemos fazendo. Um dia, outro dia, mais um dia, sem esperarmos o fim. Porque muitas vezes podemos também estabelecer cotas. Eu vou ajudar aquela pessoa em 3 vezes. Se ela não mudar nas 3 vezes, eu desisto. E aí então, quando nós começamos a olhar para nós mesmos como espíritos imortais, nós ficamos imaginando quantas e quantas vezes somos auxiliados por espíritos que incansavelmente nos acompanham. Vejamos então os estranhos dessa mesma forma. Às vezes, olhamos para esses trabalhos assistenciais que acontecem, seja em casas espíritas, sejam aqueles trabalhos que acontecem por grupos religiosos ou de assistência social, que vai pegar essas pessoas que moram na rua. Estou dando um exemplo disso por causa do momento que nós estamos vivendo, do frio, e isso é sempre preocupante para esse público, E aí então, um dia você vai e encontra aquela pessoa na rua, você ajuda de um dia, depois você vai de novo, no ano seguinte ela continua na rua, e a gente começa então a julgá-la. Essa pessoa eu não vou ajudar mais porque eu já fiz tudo o que podia, então agora, já que ela não quer, então eu vou procurar outro. E aí então nós desistimos. Recebendo no centro espírita pessoas que vêm pedir ajuda, oferecemos ajuda, tentamos ajudar, aquela pessoa não se transforma, não muda, e aí então nós desistimos. Lá vem aquela pessoa de novo que nunca faz nada. Atende você porque eu não consigo mais, não tenho mais paciência para fazer isso. E nós nos esquecemos que aqueles que estão próximos a nós no mundo espiritual sempre têm paciência para nos atender. Então temos sempre que pensar nisso. Observar o trabalho que nós fazemos não pela nossa vontade, mas fazendo parte de uma cadeia em que nós somos muitas vezes o instrumento mais imperfeito que é utilizado. E só somos utilizados porque falta a opção para o mundo espiritual. Já que não tem ninguém, vai você mesmo. E nós nos achamos a ponta da cadeia, a ponta da flecha. E na verdade nós não passamos de uma casquinha nessa grande flecha que vai em direção àquele que precisa de ajuda. Dídima colocou, queremos transformar os outros de acordo com a nossa vontade. Quanta ignorância. Sim, é porque nós somos muito imediatistas, nós temos muita pressa. Essa ansiedade, que a Andrea lembrou, essa crise de ansiedade que nós temos, nós queremos fazer as coisas funcionando rápido. Nós precisamos mudar esse nosso pensamento. A André colocou, sofremos a crise de ansiedade, queremos ver o resultado na nossa frente, esquecendo que esse resultado tem o tempo de Deus, sem dúvida. Angelina lembrou, se Deus é a inteligência superior, Ele nos conduz e nós somos intermediários.
Então é exatamente essa visão que nós precisamos ter. Compreender, como foi colocado nessa preciosa lição direcionada a André Luiz e a Vicente por Aniceto, exatamente isso. Olhemos, façamos o nosso papel da melhor forma e deixemos que Deus promova o resultado de acordo com a vontade dele, que respeita e espera o tempo de cada um. Mas o mundo espiritual superior não pode trabalhar se não contar com a nossa colaboração. Porque o dia que nós dissermos, eu não tenho mais paciência para ficar perto daquela pessoa, eles vão conseguir uma outra pessoa que possa fazer o papel. É aquele papel que nós recusamos fazer, porque o trabalho vai continuar, independente da nossa vontade. Se nós não queremos mais, se nós abandonamos o nosso posto, embora estejamos presentes ali no meio daquele povo todo, nós saímos, outra pessoa é inspirada para ocupar a nossa posição. Pensemos dessa forma. Cada vez que nós recusamos um papel que nos é atribuído, outra pessoa vai ser chamada para ocupar aquele espaço. E não pensemos que nós somos os mais espertos. Não somos. Nós somos aqueles que fracassaram na tarefa. Por isso, então, perseverança, reconhecimento, amor ao próximo. Isso é amor ao próximo. O amor ao próximo não é aquele que simplesmente parte de nós em direção ao outro. O amor é aquele que passa por nós e vai em direção ao outro. No momento em que nós recusamos, nós bloqueamos aquele amor que fluía através de nós. Isso já abre a nossa mente para uma série de mudanças que nós precisamos promover. A Angelina colocou, Deus é não inteligência superior, Deus é inteligência suprema. Sem dúvida nenhuma, Angelina. E continua para nós aqui no próximo capítulo. Ouvindo os servidores, capítulo 26. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Isso aqui, eu acho que esse parágrafo, essa simples frase que nós lemos agora, ela deveria ser para nós a referência para tudo aquilo que nós fazemos dentro de um trabalho coletivo. Primeiro, o trabalho se realizar dentro da mais bela camaradagem, apesar das noções de hierarquia que nós devemos ter. Então, sempre aquele trabalho solidário, a solidariedade começando principalmente entre os trabalhadores. Porque se entre os trabalhadores não há solidariedade, como é que nós podemos ser solidários com aqueles que nós não conhecemos? Enquanto palestrávamos animadamente, Ismalha recebia servidoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Lembrando que Ismalha era esposa de Alberto, de Alfredo, Haviam ali estabelecido entre eles essa união desde o mundo físico e continua também no mundo espiritual. E outro detalhe importante que eu comentava com vocês agora, sobre essa questão da camaradagem entre os trabalhadores, nós lembramos que nós não somos apenas trabalhadores. Nós somos espíritos necessitados de auxílio, e esse trabalho é um auxílio para nós. Então aqueles que partilham conosco dessa oportunidade de tarefa também são espíritos necessitados, assim como também nós somos. Então, ao auxiliarmos um espírito no desenvolvimento da sua tarefa, nós estamos, na verdade, auxiliando aquele espírito no seu desenvolvimento, no seu próprio crescimento. Por isso, então, a solidariedade, a caridade começa entre nós. Se nós fazemos isso entre nós mesmos, somos capazes também de fazer de modo muito mais objetivo em direção àqueles que precisam, que buscam ajuda. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força.
Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam de saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. É importante aqui também considerar essa questão da saudade, tanto para os encarnados como para os desencarnados, no que diz respeito a essa perda de entes queridos, que talvez seja a dor mais aguda que nós podemos sentir. Aliás, Joana de Ângeles fala sobre isso, que as dores que atingem o nosso coração são dores que são incomparáveis com as outras. Então, nesse caso, ao sentirmos essa ansiedade, essa saudade dolorosa, ela atinge aquele que é o alvo, aquele que provoca essa saudade de uma forma muito intensa. Então, quantos espíritos vêm até nós trazendo suas comunicações, não apenas para trazer notícias, mas para fazer com que a família se resigne dessa mudança nas relações, porque essa saudade, essa dor, esse sofrimento, provoca nos espíritos um sofrimento na mesma intensidade. E a mesma coisa acontece no contrário, espíritos que, sentindo essa saudade, como foi colocado aqui por Alfredo em direção ao seu Alonso, fala a mesma coisa. Ele desencarnou e sentia falta da família, mas era aquela dor, aquela saudade dolorosa, aquela saudade que não passava. Então, pensemos bastante nisso. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice: reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Essa certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza, que chefe de família não sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável.
e revelando o enorme anseio d'alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Queria rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Antes de falar aqui sobre a colocação de Alfredo, como eu tinha falado para vocês, esses trabalhadores que nós encontramos, né, nessas câmaras que nós vimos agora, eram 80 colaboradores para cuidar daqueles 1980 espíritos adormecidos. Desses 80 colaboradores, eles não são apenas espíritos que estão ali trabalhando. Aquele trabalho, na verdade, ele faz parte daquela técnica da laborterapia. Através do trabalho, nós vamos então compreendendo, vamos nos desenvolvendo, vamos tendo ali uma mudança de atitude a partir da tarefa que nós realizamos. Então, daqueles 80 espíritos que trabalhavam na colônia, assim como todos aqueles que nós vimos também, né, melhor, no posto de saúde, assim como nós vimos também lá em nosso lar, como nós vimos no Hospital Maria de Nazaré, com enfermeiros, com instrutores, com espíritos que realizam as mais variadas tarefas, né, como samaritanos e tudo mais, são espíritos que estão trabalhando, mas que na verdade estão elaborando um novo planejamento reencarnatório para darem sequência em suas existências. Então esse senhor Alonso, que trabalhava ali junto com outros tantos espíritos, na verdade era um espírito que deixou a família, um espírito que sofria, um espírito que queria remediar a situação, estando mais próximo, deixando o recado e tudo mais. Então sempre vemos, né? Exato, né? É simplesmente uma mudança de perspectiva. Tudo acontece, tudo existe dentro do mesmo espírito. Ele é colaborador quando ele se encontra executando esse papel, e é aquele espírito assistido quando ele também é visto como alguém que passa por esse processo de evolução. Então todos nós estamos nessa mesma condição. Podemos dizer assim que entre nós, o único espírito, né, que se via na condição de atendente e não de atendido era o próprio Cristo. Pela sua elevação, por aquilo que ele conquistou. Todos os demais que serviam, por mais elevados que fossem, né, dentro da nossa visão, eram espíritos que estavam se desenvolvendo. Aquele trabalho era para eles um trabalho de crescimento, de desenvolvimento. Então aqui nós vimos que de longe ele era aquele colaborador, de perto vemos que era um espírito que sofria as suas angústias pessoais, as suas angústias íntimas. Né? Exatamente, né, Arnaldo? Somos iluminados e ao mesmo tempo luminosos, né? Temos a luz que oferecemos para aqueles que precisam e ao mesmo tempo recebemos essa luz daqueles que estão numa condição melhor que a nossa. Sempre somos enfermos e enfermeiros, assistidos e assistentes. O que vai diferenciar é exatamente o grau de elevação ou ainda de desequilíbrio que nós apresentamos. Então Alfredo, generosamente, então, como nós vimos aqui, respondeu à solicitação. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade, sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio que seja de vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno.
Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com sua ausência, sofre-as também com você a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinho por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicada é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo arrematou: os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado: desisto do pedido, o senhor tem razão. O administrador abraçou-o e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Fala sério, bom dia. Aqui nós vimos a sutileza com que Alfredo tratou dessa questão. Não foi nem sim, nem não. Ele disse que não era impossível disso acontecer, mas ele trouxe uma série de pontos que levou o nosso Alonso a profundas reflexões. A mesma coisa aconteceu também, nós vimos, numa situação semelhante lá no Hospital Maria de Nazaré, no Memórias de um Suicida. Camilo, então, e outros tantos colaboradores falavam de todos os problemas, dentre eles a saudade que tinham da família. E aí, então, apesar dos esclarecimentos que recebiam dos instrutores, dos médicos ali que estavam presentes, havia aquele que era o mais teimoso, nós vimos em Jerônimo. Ele então insistia porque queria, e aí então, não sendo um presídio, essas instituições, eles acabaram então concedendo que Jerônimo fizesse essa visita, mas sabiamente permitiram que os demais acompanhassem essa visita à distância, através daquela tela que nós vimos quando lemos o livro. Então eles viram passo a passo todas as dificuldades, todos os desequilíbrios em que Jerônimo encontrou a esposa e a filha numa condição bastante degradante, em que a pequena filha era lhe submetida a uma situação de prostituição. O jovem, o filho, se encontrava preso por causa de crimes que tinha praticado, a esposa aliciando a própria filha, e tudo por causa do suicídio de Jerônimo.
E ele então entrou num estado de desequilíbrio tão profundo que acabou depois sendo levado para um outro departamento lá no hospital para passar por essa recuperação. E ele foi um daqueles que escolheram uma reencarnação rápida para que pudesse se recuperar. Então, todas essas ações que são praticadas no mundo espiritual são feitas de uma forma muito sábia para não chocar aqueles que são os interessados nesse tipo de visita, nesse tipo de presença, vamos dizer assim, junto com a família. Então não há negação, mas os argumentos são muito convincentes. E nesse caso, né, foi aqui bastante efetivo. André Luiz aconteceu a mesma coisa. Não tocavam no assunto, não falavam sobre a família dele, e ele ficava naquela angústia íntima, né? Será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? E aí então foi perguntado, e aí responderam para ele como as coisas estavam, até que chega um momento em que é a hora da visita. E aí então, quando ele se achava senhor de si mesmo, em condições de lidar com essas preocupações, né, da família, ele então chegou e teve a grande surpresa, percebendo que as coisas tinham se modificado. Então, essa ansiedade que os espíritos vivem, muitas vezes se torna muito mais intensa do que aquelas com os desencarnados. Com os encarnados. Porque nós aqui do mundo físico, eu falo nós, seres encarnados no planeta, né? Não apenas nós aqui do grupo, não apenas nós que refletimos sobre os ensinamentos espíritas, né? Ele pensava que estava, é o que acontece com a maioria. Então, assim, exatamente por isso, Marion, quando nós falamos aqui de nós encarnados, quando você fala sobre perda de um ente querido, uma pessoa comum que não tem conhecimento espírita, ele vai sentir a falta do familiar que desencarnou, da pessoa querida que desencarnou, mas que para ele morreu. E aí então ele não vai mais ter contato, nunca mais vai ver, ele vai sofrer toda aquela dificuldade e o tempo vai curando aquele coração ferido. Mas para o desencarnado, que se vê vivo e vê a família sofrendo, a ansiedade é muito maior. Porque a vontade que ele tem de chegar e gritar, de dizer que está vivo, de não ver as coisas se modificarem, é de muito maior intensidade. Porque para o encarnado, quem morreu, morreu. Mas para quem está vivo do outro lado, ele quer mostrar que está vivo. E nem sempre ele pode, e nem sempre ele consegue. Poder vai depender o quê? Das condições que ele tem. Conseguir vai depender da vontade que ele tem de fazer as coisas, mas da recepção que ele vai ter por parte do familiar. Exatamente, né? Aí a coisa muda. Então ele vai sofrer esse choque e de um modo muito doloroso. Por isso esse preparo que os espíritos relatam para nós, para esses reencontros dos encarnados com os encarnados, é um preparo feito de um modo muito cuidadoso, respeitando o tempo de cada espírito. Então a ansiedade, pensemos sempre nisso, essa ansiedade no mundo espiritual é muito maior. Porque o que eles sabem dessa realidade é aquilo que muitas vezes nós encarnados ignoramos. Nós espíritas, felizmente, temos essa oportunidade de entender, de saber exatamente as coisas que acontecem no seu tempo, mas e para quem não tem compreensão nenhuma? E continua para nós. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Então aqui vimos, né, outros tantos colaboradores que, embora fossem trabalhadores daquele posto, eram espíritos que tinham também interesses pessoais, interesses particulares. Queriam notícias, queriam respostas, queriam oportunidades, né? Então não eram só trabalhadores, eram pessoas comuns. André lembrou, né, a dor da saudade dói no peito de forma intensa, por mais que tentemos ajudar com palavras de conforto, né? Então, é que muitas vezes, André, não basta apenas a palavra, é preciso a compreensão. E a compreensão demora para vir, porque você tem que formar dentro de si mesmo, no seu pensamento, na sua consciência, você tem que formar um conjunto de ideias que te dê a certeza e a convicção dessa realidade.
Para alguém que sofre, você dá um abraço e diz assim, olha, tenha fé porque ele está bem, ele vai chegar o momento em que vocês vão se encontrar. E aquela pessoa nunca ouviu falar disso. Então, por mais que essas palavras sejam calorosas, sejam sinceras, aquilo não sensibiliza aquela pessoa dessa forma profunda, porque ela ainda não está preparada para aquilo. É por isso que os espíritos precisam dessa comunicação através das psicografias para poder falar diretamente com aquela pessoa. Então, o espírita não sofre quando tem a perda de um ente querido? É claro que sofre. Mas é o sofrimento da separação. Não é o sofrimento de uma perda, da eliminação, do desaparecimento de um ente querido. Então é uma dor diferente, porque nós temos a compreensão de que tudo vai acontecer no tempo certo, de que as coisas vão ser ali resolvidas no momento oportuno e tudo mais, mas para quem não conhece, aí você entrega um livro para ela, né? Tive recentemente a oportunidade de conversar com um colega, né, cujo parceiro, né, eram casados, e aí então acabou tendo a desencarnação por causa de uma doença hepática que acabou judiando bastante. Então esse amigo ficou inconformado. Inconformado não, ele ficou ali sofrendo muito, muito sensibilizado. Então ele foi a grupos espíritas em busca de mensagens. Depois ele veio aqui em casa, a gente começou a conversar e tudo mais. Falei algumas palavras, ofereci para ele ali um livro que ele pudesse ler, que ele pudesse compreender. Mas a pergunta é, né, será que fez realmente o efeito que ele desejava? Algumas palavras fizeram algum efeito, dava para perceber que ele se emocionava, que ele compreendia, mas no dia a dia, quando voltava à rotina de você ficar sozinho em casa, de você ver ali que você já tem aquele espaço que aparentemente não pode ser preenchido, somente a convicção faz com que as pessoas pensem diferente. E essas convicções são formadas de um modo muito lento e progressivo, através de estudos, através de vivências, através de compreensão. As pessoas nunca viveram isso e de repente de uma hora para outra vão aprender com meras palavras. Não é assim que funciona. Por isso então a doutrina espírita tem esse papel de nos esclarecer, de oferecer essas instruções. A mídia, felizmente, né, tem ali a oportunidade de trazer para nós algumas situações, né, que nos levam a essas reflexões. Aliás, no mês de setembro agora vai ter uma nova novelinha das 6 da Rede Globo que tem temática espírita, falando de reencarnação, lei de causa e efeito, reencontro de espíritos, né? Então tudo isso vai semeando no coração das pessoas ideias novas, fazendo com que elas se sintam motivadas a buscar novos conhecimentos. Então felizes de nós que estamos nesse caminho de aprendizado, de reflexões, de fortalecimento, porque as situações dolorosas também vão nos atingir. Mas espera-se que o efeito seja um efeito minimizado por essa convicção que vai se formando em nós. André lembrou também, né, mesmo abraçando e chorando as duas, né, ela continuava a gemer, é muito difícil realmente. Porque falta exatamente, as pessoas precisam. Então, para muitos, há o preparo e depois vem a experiência. Para outros, é a dor que vai levar as pessoas para o aprendizado. Você se prepara para viver a experiência. Para muitos, vive-se a experiência para depois ele se preparar. Então, cada um no seu tempo, né? Arnaldo lembrou que aqui em casa faço preces para os desencarnados, sem tocar em assuntos da doutrina espírita. Minha esposa se deparou com o falecimento da mãe semana passada. Quer saber como se encontra a mãe e não acredita nos ensinamentos da doutrina. Ou seja, não dá para consolar quem não quer saber do consolo do espiritismo, e isso dentro de casa, né, Arnaldo? Imagina fora de casa para as pessoas que a gente não conhece. Alguém que tem sua própria vida, alguém que tem ali o seu modo de viver, o seu modo de pensar. É realmente difícil. Porque quando nós falamos assim, eu sou espírita, não significa necessariamente dizer todos nós somos espíritas dentro de casa. Aqui em casa todos nós somos espíritas. Mas saindo de casa e pegando tios, primos, cada um vive a sua vida. E aí quando acontece a perda de um ente querido, é aquele Deus nos acuda de choradeira, de inconformação. Porque a dor vai bater, mas ninguém está preparado para isso.
André colocou, né, é muito difícil, né, mas como ensina, né, a presença com palavras de conforto, os livros ajudam muito, com certeza. Então, a gente vai semeando, né, convidando, semeando, fazendo as pessoas refletirem. Mas, infelizmente, a gente tenta remediar a dor que já foi proporcionada. Não há aquela profilaxia, né, aquele preparo para que as coisas aconteçam. Nós não estamos nos preparando. Tá, joia? Beijo, Didman. Nós não estamos nos preparando para o pior. Nós estamos apenas compreendendo a realidade. A realidade ainda traz para nós dor, faz parte do nosso mundo. Assim como também o sucesso, a alegria, também vem bater à nossa porta. E nós temos que estar preparados para lidar com ela. Para utilizá-las como recursos para nos ajudar no nosso crescimento. Fechando aqui então esse capítulo número 26, vamos rapidinho aqui, o caluniador. Isso porque então os trabalhadores estavam ali falando com Alfredo, pedindo explicações, pedindo-lhe pareceres e tudo mais. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. E avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? Olá, ligeirinho. As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético, e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espaçadiço. Tens sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando-o no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças... À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo-me as íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: vem a diferença entre os que dormem e os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar, não temos dos primeiros, aqueles que dormem, e os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração, sentem na maioria angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem, em qualquer parte, estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. E, designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho da melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam um estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara com absoluta inconsciência da própria miséria fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Lembrando, né, que aquela visão foi despertada, né, por aquele tratamento magnético que Vicente e André Luiz passaram em nosso lar antes de iniciarem essa viagem. Estimulado pela experiência anterior, lá naquela
naquele setor onde os adormecidos se encontravam, André Luiz teve a oportunidade de sondar o pensamento de um daqueles indivíduos que passavam por aquele pesadelo, né? Então, aquilo foi para ele um grande aprendizado, saber ler o pensamento dos espíritos. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele... Não, antes disso, Didima, não era a câmara de identificação, é naquele departamento onde os adormecidos estavam, ainda no posto de socorro, né? Aos poucos, caracterizou-se aos meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com certeza, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre ele reparei o de Ismalha, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente mostrando desesperação, e notei nessas imagens o próprio Alfredo a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam a ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismalha e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto juntou: já sei. Admira-se da presença de Ismalha e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante minha perplexidade continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismalha aflita e Alfredo desesperado, nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarnecimento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos da divina luz da redenção. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei: mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Não, respondeu Aniceto, atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em Campo da Paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito,
intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa. Mais tarde adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como veem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á, muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retornar à plena razão, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Então aqui nós vimos essa situação que traz para nós um ensinamento importante também. Muitas vezes nós vemos um ente querido desencarnando, uma pessoa próxima desencarnando, e a imagem que fica marcada na nossa mente é aquela imagem do sofrimento, da doença, da dor, sendo que o espírito se encontra agora vestido de luz, usando essa expressão que André Luiz apresentou para nós. Então nós continuamos ainda, assim como o próprio Cristo, mantendo ele na cruz, sofrendo, sangrando e passando por toda aquela dor, na via sacra por onde ele percorreu, sendo que agora ele se encontra na condição mais sublime que é possível para ele. A mesma coisa acontece com os nossos entes queridos. Vemos, por exemplo, pessoas da nossa família que desencarnaram numa idade avançada, com uma doença degenerativa, e nós pensamos: coitadinha da minha avó, que desencarnou deitada no hospital com tanto sofrimento, e hoje ela se encontra completamente diferente. Então o nosso pensamento também precisa se transformar, porque nesse caso de Paulo, ele continua alimentando a imagem da calúnia e de toda a dor que ele provocou, sendo que Alfredo e Ismália se encontram numa condição completamente diferente. Ele continua plasmando dentro dele mesmo, ou criando dentro dele mesmo, aquela imagem de sofrimento e de culpa. E enquanto essa imagem não se desfizer, ele vai continuar sofrendo angustiosamente por aquilo que ele cometeu. Então, meus amigos, encerrando por aqui esse nosso estudo de hoje, fechamos aqui então com esse caluniador, capítulo 27. Angelina lembrou: quando nossa mãe desencarnou foi uma experiência, estava no início da doutrina. Anos após nosso pai foi mais fácil aceitar. Quando a saudade bate, oro e procuro nas estrelas do universo, a melhor forma que a gente faz. André colocou: esses 3 capítulos foram de muito aprendizado e esclarecimento para nós. Essas etapas que Paulo passou, temos de ir aprendendo a passar, sim. É demorado, mas certamente é possível de atingir.